Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que tu tá me olhando aqui. Galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo tranquilo, tudo em paz, né? Que vocês tenham curtido o feriado, carnaval, que tenha dado tudo certo, né? E hoje nós vamos falar sobre uma coisa bem lúdica. Vocês podem me perguntar, mas e aí, Glaucia, o que isso tem que ver com isso? Isso tem a ver com saúde? Tem absolutamente tudo a ver com saúde, por incrível que pareça. Lembram que eu pedi para vocês guardarem um conceito de inflammation. Sigam com esse conceito guardado na cabeça, porque em algum momento a gente vai. Tudo que nós estamos falando, vocês vão ver que tem a ver com esse conceito, com essa palavrinha. E eu vou tentar falar de uma forma que não seja tão técnica, né? Vamos falar assim sobre o que é o conceito de hormônios, o conceito de inflamação, como é que isso funciona no nosso organismo, mas de uma forma mais lúdica, porque informação técnica, às vezes ela é meio chata, né? Pode ficar meio chatinho. E talvez a gente precise de uma conversa que toque mais a alma, né? Esse ser mais transcendental do que propriamente a lógica, né? Porque a gente pode observar, e isso é fato, que o simples conhecer não é capaz de transformar os meus hábitos, né? Exemplo bem típico. Eu posso saber que fumar pode me matar, mas eu não deixo de fumar. Porque isso tá onde? Porque tem que transcender o conhecimento. Tem que ser algo que dê um gatilho em algo mais que simplesmente a lógica. Tem que ressignificar, tem que fazer sentido. É uma escolha, eu tenho que querer. Então não basta conhecer, tem que ressignificar o conhecimento, tem que transcender esse conhecimento para além de simplesmente uma memória guardada de forma técnica ali no meu cérebro. Concordam com isso? Então eu acho que é mais legal a gente falar pra alma, né? Que a gente não deixa de estar falando com a nossa cabecinha também, né? Onde moram nossas memórias, nossos sentimentos, nossas emoções. Que afinal, é aí que a gente se atrapalha bastante, né? Então hoje eu quero falar sobre felicidade. Mas eu não quero explicar para ninguém o que é felicidade, até porque eu mesma tenho muitas dúvidas quanto ao que é felicidade. Alguém sabe aí me dizer o que é felicidade? Qual o conceito de felicidade? O que é ser feliz? Alguém aí tem essa resposta para me dar? Se souber, me diz aí. O que é felicidade? O que é ser feliz para você? Como é que tu define isso? Outra questão. É possível ser feliz? O que tu acha? Dá para ser feliz? Então vamos filosofar um pouquinho sobre felicidade. Quando a gente pensa sobre felicidade, a gente pensa num estado assim, né, de estar de satisfação, né?
de estar satisfeito com a nossa vida, de estar satisfeito, né, com o todo da nossa história, né? Que já é uma coisa mais transcendental, né? Aí a gente entra na questão alegria e tristeza. Alegria e tristeza tem a ver com felicidade? Tem a ver? Sim ou não? O que vocês acham? Ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Sim, é possível ser feliz. É possível ser feliz. Assim como é possível estar triste e estar alegre. E mesmo estar estando triste, mesmo estando alegre. É possível um estado de felicidade. Porque a felicidade é uma coisa mais abrangente, que vai além, né, do que simplesmente está acontecendo. A felicidade é um estado de entendimento. De entendimento do ser, de quem eu sou, e de entendimento do funcionamento, né, da realidade, das coisas como elas são, o entendimento das coisas como elas são, dentro e fora de nós. Esse é o nirvana dos budistas, né? Quando é que se alcança o nirvana? O nirvana é um estado de satisfação plena, onde a gente está acima das alegrias e das tristezas. E o que é? É quando se alcança o estado de ser iluminado. E o que é esse ser iluminado? Né? É quando eu viro fosforescente, que durante o dia eu brilho mais que o sol e à noite eu brilho, né? Que nem um vagalume, né? Não, é óbvio que não é isso. O ser iluminado é aquele que vê as coisas como elas são. E sente as coisas como elas são. Consegue entender as coisas como elas são. Para além do imaginário, né? Porque nós temos problemas reais, pensa bem, temos problemas reais e temos problemas imaginários. Temos aqueles problemas que realmente estão acontecendo, assim, agora nesse momento, que problema real que eu tenho? Pensa, para e ali anota. Qual é o problema real que eu tenho agora? A partir disso, quais são todos os problemas imaginários que eu tenho a partir daí? Não são concretos, são da minha imaginação, né? Porque eu não sei se vai acontecer ou não, mas eu tô vivenciando aquele problema que nem sei se vai acontecer ou não. Talvez nem aconteça, mas eu já tô sofrendo por aquilo. Então eu tô deixando de ser feliz, porque eu tô imaginando uma situação de tristeza. E o nosso cérebro, ele faz isso para se defender, porque ele é programado para ser assim. Ele é programado para antever problemas, para solucionar problemas antes mesmo que eles aconteçam, né? Mas nós evoluímos, nós conseguimos mudar, fazer essa transição. Muito interessante também. Eu gosto muito de uma história do Chico Xavier, que perguntaram para ele: como é que você vê o mundo? Ele respondeu: como ele é. Como é que você vê as pessoas? Como elas são. Como é que você se vê?
como eu sou. Olha quanta sabedoria, gente. Então, a felicidade é uma coisa que transcende, né? É uma coisa que exige um autoconhecimento muito grande e exige um conhecer muito do mundo externo também. Um conhecimento da sua realidade interior e da realidade externa. Né? Aí a gente vamos falar assim, qual é a diferença entre felicidade, alegria e tristeza? Vamos tratar de um assunto assim, a morte. A morte de um ente querido. É possível estar alegre com a morte de um ente querido? Não. Conhece alguém que tenha isso? Fique alegre, que tenha ficado alegre com isso? Um budista, um espírita, um católico, um muçulmano, um bandista, qualquer, né? Um filósofo, um ateu, um agnóstico, um gnóstico, sei lá, um místico, enfim, que perante a morte de um ente querido tenha ficado alegre? Não, né? Todo mundo fica triste. E sugiro que ninguém bote essa tristeza, né? Vou lá tomar um remedinho para não ficar triste, ficar chapadão, porque eu não quero ficar triste. Não faça isso. A gente tem que vivenciar esse luto, a gente tem que trabalhar esse luto. A gente não pode se sedar, ficar sedado perante as coisas que são naturais da vida. É legal? Não é legal. Dá tristeza? Dá. Mas é da natureza. Essa é a realidade. Ninguém vai viver para sempre, nem nós. Vocês já pensaram no dia em que vocês vão morrer? Como é que vai ser o dia da tua morte? O dia que tu vai morrer? O dia que eu vou morrer? Vocês já pensaram sobre isso? Que a gente vai morrer, nós todos. Ninguém aqui vai ficar vivo. Todo mundo vai morrer. Olha que coisa maravilhosa. Ninguém aqui vai ficar para semente. Ninguém. Mas é possível ser feliz? É claro que é. Com certeza. E aí eu cito uma passagem que eu acho muito bacana, que é do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta para os espíritos. Para quem não conhece o Livro dos Espíritos, ele faz parte de uma série de livros da doutrina espírita, em que Kardec se comunica com os espíritos, e os espíritos respondem várias questões que Kardec, né, que foi o fundador da doutrina espírita, faz, e eles respondem. Então tem um momento do livro lá adiante em que Kardec pergunta para os espíritos o seguinte: tá, mas afinal de contas, é possível ser feliz nessa vida, neste mundo, né, nessa vida deste mundo, né? E os espíritos respondem para ele: sim, é claro que sim. Ele: mas como? Né? Se entenderes o que é o necessário. Aí ele pergunta: mas e o que é o necessário? Aí eles respondem: aí tu que vai ter que encontrar essa resposta. E aí? O que é o necessário? A gente sabe o que é o necessário? O que é o necessário? O que para ti é o necessário? Porque pode ser diferente de para mim.
O que é o necessário? O necessário é ganhar muito dinheiro, o necessário é não ter nenhuma doença, o necessário é ter saúde, o necessário é não ter sofrimento, o necessário é não ter problema. O que é o necessário? Aí eu tenho que conhecer muito a mim mesmo e conhecer muito a realidade que nos cerca, a natureza das coisas. Aí eu vou citar uma passagem do Pequeno Príncipe, que é um livro que eu gosto muito. Em que o Pequeno Príncipe está no planeta de um rei, e o Pequeno Príncipe adorava, a coisa que ele mais gostava era ver o pôr do sol, porque no planeta dele era muito pequenininho, e ele apenas arredava um pouquinho a cadeira e ele podia ver o pôr do sol quantas vezes ele quisesse. No planeta do rei, que era maior, já não era tão simples assim, tinha que esperar um pouquinho mais. E o rei disse: eu posso te dar o que tu quiser. E ele disse: então eu quero o pôr do sol. E o rei respondeu: não, mas o pôr do sol eu não posso te dar agora. Por que não? Se tu é o rei, tu manda em todas as coisas. E o rei respondeu para ele: sim, eu mando em todas as coisas. No entanto, eu não posso exigir do outro, né, ou das coisas, aquilo que elas não me podem dar. Porque se eu exigir dela o que ela não me pode dar e ela não me der, quem é que tá errado, né? Quem é que tá equivocado? Ela ou eu? Então, se eu não quiser dessa vida nenhum sofrimento, nenhum problema, só quiser coisas boas, que não faz parte da nossa realidade, né? Se eu pedir a Deus, ó Deus, não me dê problema, não me dê nada, me proteja de tudo, eu não quero sofrer, não quero que meu filho, minha mãe, meu pai, meu marido, ninguém sofra. Isso é realista? Não é. Quem é que tá equivocado? Aí tu acha que quem tá equivocado é Deus, que não te atendeu? Ou será que é a gente que não entendeu a realidade das coisas, como as coisas são, a natureza das coisas? Que alegrias e tristezas fazem parte da vida. E que o processo é de aprendizado, é de evolução, é de entender, é de contemplar, é de ter alegria quando tiver que ser alegre, é de sofrer quando tiver que sofrer. Mas entender que podemos aprender, que podemos evoluir, que podemos transcender e sim, podemos ser felizes com todas essas coisas. E podemos ser gratos, inclusive, a todas essas coisas. Mas isso é um estalar de dedo? Claro que não. Isso vem da vontade. A vontade genuína de querer evoluir, de ser melhor. Melhor hoje do que fomos ontem. Aí tu vai me dizer de repente: mas eu não acredito em vida após a morte. Aí como é que fica? Bom, aí eu vou te dizer. Tu pode estar nesta vida fazendo reserva para a próxima, ou se tu não acredita em nada, meu bem, talvez essa seja a única oportunidade que tu tem de ser melhor. Então tem que trabalhar isso. E Buda diz que uma mente não treinada é mais perigosa que uma serpente venenosa em um quarto
escuro. Então, da onde vem a felicidade? Vem de um trabalho de autoconhecimento e de conhecimento, entendimento da natureza das coisas. De estarmos o tempo inteiro ressignificando os acontecimentos, olhando para eles como eles realmente são. Né? Ah, papai, mamãe, meu cãozinho morreu. Cara, gente, muito triste isso. Mas é da natureza das coisas. Vai acontecer, se não aconteceu, vai acontecer contigo, inclusive, também vai morrer. Aí vem uma questão bem bacana. O que é que tu tá fazendo agora? O que é que tu tá fazendo nesse instante? Para quê? Quando as coisas que acontecem e que são inevitáveis que venham a acontecer, e eu tô falando numa coisa assim bem, né? Porque isso todo mundo sabe, da morte é a coisa mais dolorosa que tem, né? E que é inexorável, é deste mundo, todos vamos morrer, todos, todo mundo, eu, tu, papai, mamãe, filho, cachorrinho, árvore, plantinha, todo mundo vai morrer em algum momento, né? Pode levar 10, 15, 20, 30, 40, 50, 1000 anos, mas vai acontecer. Mas o que é que eu estou fazendo agora? O que é que eu estou construindo dentro de mim? Como é que eu estou trabalhando dentro de mim para que eu possa sair melhor? Para que eu possa ficar triste, realmente me enlutar, me acolher quando isso acontecer. Porque isso vai acontecer e eu vou ficar triste, sim, eu vou sofrer, sim. Mas para que eu consiga ressignificar aquilo e consiga dar um passo adiante e sim continuar a ser feliz, ainda que com momentos de tristeza e alegria. Isto é reserva de saúde, é reserva de saúde mental, é reserva de saúde física. O que eu faço agora é que me dará as condições para que eu esteja pronto para ressignificar momentos de grande dor, momentos de grandes perdas. E isso é quando acontece uma doença, quando eu perco meu emprego, quando qualquer coisa que me deixe triste, né? Que não seja como eu queria, que não seja como eu esperava, eu tenho que ressignificar. Mas é o que eu faço agora que vai potencializar essa minha capacidade de ressignificar as coisas quando elas acontecerem. Eu não tenho que ficar me preocupando se vai acontecer, né? Porque uma hora as coisas elas vão acontecer, né? Seja lá o que for. E muitas vezes nunca é do jeito que a gente imaginou. Que a gente fica imaginando, né? Fica sofrendo por antecedência, porque o nosso cérebro ele não entende o que é ficção ou realidade, né? Se eu imaginei, para ele é real. Se eu lembrei de uma coisa, é real, né? Lembrou de uma piada que contaram lá no outro dia, tu ri agora igual. Se tu voltar lá para uma situação triste que aconteceu lá, tu vai chorar igual, mesmo jeito, igualzinho, como se tu estivesse revivendo aquilo. E se tu tá criando coisas futuras, tanto boas quanto ruins, tu tá vivendo aquilo no futuro, né? O pensamento, ele é co-criador, ele cria. Sabiam que pensamento é matéria?
Pensamento é matéria. Uma matéria mais fluida do que essa que a gente pode captar, mas é matéria. É matéria. Tanto que fizeram um estudo muito interessante sobre oração. Pegaram algumas pessoas de dois muito distantes, dois lados do mundo, tá? Uma ia para ressonância, tá? Botaram todo mundo que iam todos, uma parte delas ia todo mundo para ressonância, tá? Ressonância funcional. E o outro grupo ia orar por essas pessoas, certo? Mas ninguém sabia, desses que iam para ressonância, quem ia receber a oração e em que momento ia receber a oração, né? E aí foram para ressonar. Uns receberam a oração, outros não receberam, né? Em momentos diferentes. E foi verificado que houve mudança na bioquímica do cérebro daqueles que receberam oração, sem saber que estavam recebendo oração, e que começou no momento em que estava recebendo oração e terminou no momento em que terminou a oração. Então, esses cérebros estavam energeticamente, quimicamente conectados. É que nem a luz elétrica, a gente não vê, né? Ondas de rádio a gente não vê, mas elas existem. Então, o pensamento, ele é co-criador. Então, para ser feliz, vamos começar a trabalhar a nossa mente, o nosso interior, começar a contemplar a natureza das coisas, como elas são, procurar entender como as coisas funcionam, como eu funciono, como eu faço, por que faço, como faço, e começar a agir sobre isso, tomando decisões inteligentes. Preocupados mais em ser do que em ter. Entender que estamos, mas não somos. E que é uma decisão de vontade modificar os nossos resultados, o lugar onde queremos chegar, escolher o lugar onde queremos chegar e como queremos chegar e por onde queremos chegar. Isso é decisão e é vontade. Para encerrar, eu vou dizer uma frase que eu gosto muito, que é: nós não podemos escolher como vamos morrer, mas podemos escolher como vamos viver. Tá nas tuas mãos, tá nas minhas mãos. É decisão e é vontade. E vamos continuar conversando sobre isso, coisas da vida. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Um ótimo dia. E vamos ser felizes quando? Hoje.